você ficou bem conhecido ali. Eu vi algum resquício dos seus vídeos ali. Confesso que não tinha, de fato, associado o nome à pessoa. Nos vídeos de denúncia do Ratinho Júnior, governador, e do pai, né, do Carlos Massa, o Ratinho. E ali dá para dizer que você começou a aparecer para o mainstream, correto? Atingindo um certo sucesso. Só que, em contrapartida, vieram outros processos, porque são pessoas muito poderosas, né? O Ratinho, o pai, inclusive, ele não e não é político, mas tem uma influência assim esmagadora. No que isso lhe atingiu? Você é muito jovem. Quantos anos você tem? 22. 22. Você podia ser meu filho, eu tenho 41. Eu já escutei muito isso. Bom, na verdade as pessoas ficam assustadas. Poxa, ele tem 22 anos, sei lá. Geralmente as pessoas acham que eu tenho 27, 28, só que eu tô um pouco acabado. Tô rodando com É tô rodando nada, ali é nada. não, tô rodando com o pneu murcho. Mas já sou economista, né, já morei em 3 estados, enfim. Legal. Tenho ainda tenho alguma experiência de vida aí, comecei a trabalhar com 10 anos de idade e, respondendo Legal. diretamente à pergunta, diferentemente, do governador, que é um playboy que nunca trabalhou na vida, eu sei o que é ser rico, eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é viver com água e luz cortada, eu sei o que é você ter que sair da escola e trabalhar para poder pagar as contas, porque se você não fizer isso, você não tem outra escapatória. Diferentemente do governador que vive os louros do pai dele, eu não. Eu estou construindo a minha própria história. Obviamente, né, poxa, orgulho muito do meu pai que tenho, do pai que tenho, mas eu não uso a história do meu pai como se fosse uma história minha, como o governador faz. Agora, relacionado aos processos, veja bem, por que eu tomei, esses processos? Obviamente as minhas denúncias tomaram uma visibilidade, porque eu fui o primeiro a denunciar a relação esquisitíssima do governo estadual com o primeiro comando da capital, assim como as relações, perdão, as coincidências esquisitíssimas do pai do governador com o Thaia Resort e com o Credit Sexta. Então eu denunciei essas coincidências da gestão estadual com o primeiro comando da capital e as coincidências do pai do governador com o Credit Sexta e com o Taiaiá. Entrando um pouco mais nas coincidências com o PCC, eu posso citar 4 aqui. E ao meu ver, eu vou ser sincero, o Ratinho Júnior ele fez uma gestão diferenciada dos seus antecessores, mas a partir do momento que você tem essas pontuações, essas coincidências ali, com o crime organizado, tudo para mim vai água abaixo. Citando, por exemplo, o Porto de Paranaguá. O porto de vocês foi utilizado, e quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal, pelo PCC para poder trazer o metanol. O mesmo metanol que foi utilizado, posteriormente para adulterar bebidas, para adulterar combustíveis, que morreu um punhado de gente. Essa é só a primeira. Vamos para a segunda. O Rafael Gineste, e quem diz isso também não sou eu, é a Polícia Federal. Rafael Gineste era o cara que lavava dinheiro para o PCC. Foi preso na praia de Bombinhas, lá em Santa Catarina, fugindo no barco. Esse cara doou dinheiro para o diretório estadual do Partido do Ratinho aqui no Paraná, o PSD. E não tem como o Ratinho Júnior, o governador, dizer que não sabia. Sabe por quê? Porque ele é o presidente do diretório, ele é presidente do diretório que recebeu o dinheiro. Ele é presidente. Aí é a segunda. A terceira, o governo estadual quis, de forma populista, criar um Bolsa Família estadual para poder distribuir alguns auxílios. Ele foi atrás de um banco para poder fazer esse serviço. Ele contratou o banco mais esquisito possível, que foi o BK Bank. Esse BK Bank houve um contrato assinado e executado durante a gestão do Ratinho de 80 milhões de reais. Depois, a Polícia Federal apontou que o BK Bank era o banco responsável por lavar dinheiro do PCC. Eu já falei 3 Nossa. coincidências aqui. Tudo isso não fui eu que disse, foi a Polícia Federal. Eu só usei os dados da Polícia Federal e repliquei. Obviamente, muita gente tem medo de fazer isso, mas eu não tenho. E existe a quarta coincidência, que foi no Detran de Paranaguá. Foi um vídeo que correu muito aí também que eu fiz. Basicamente,
uma servidora, um cargo comissionado que o Ratinho indicou para poder, gerir o Detran de Paranaguá, sofreu uma busca e apreensão e ela é suspeita de participar, de uma organização criminosa em que foram apreendidos diversos tabletes de cocaína, de pó. Então, assim, a gente está falando de gente perigosa. E para falar um pouco das coincidências financeiras, né, das relações financeiras do apresentador Ratinho, ah, que eu prefiro chamar de Ratão, né, para poder diferenciar, né, já que tem 2 ratinhos, né, o Ratão. Eu até fiquei Mas ele é bonitinho, lisonjeado. cara. Ele é baixinho, ele é baixinho, Eu ele é desse tamanho. Ele vem pra cá pra É, cachaça mas e mas pescar. mas ele é grandinho, ele é grandinho pros lados, né. Mas enfim, eu até fiquei lisonjeado quando eu recebi um É. processo dele, e eu vou ser sincero aqui, eu nunca falei isso publicamente. Eu cresci, acompanhando o programa do Ratinho. Eu via lá o 10 ou 1000, o exame de DNA, o Marquito fazendo aquelas graças, enfim, era engraçado, vou ser sincero. E é um cara que, assim, top 5 apresentadores da história do nosso país. Mas eu não passo pano porque tá Super de errado. carismático, apesar de eu não gostar. Apesar de eu não Não, gostar, muito super carismático. carismático. Mas vamos ser sincero aqui, vamos nomear os maiores apresentadores do país. Acho que o primeiro é Silvio Santos, segundo Faustão, o terceiro a gente coloca, sei lá, o Luciano Huck, e quarto acho que é o Ratinho, ou então o Celso Portiolli, o Ratinho em quinto, não sei, mas ele inegavelmente é o top 5. Ele é top 5. Fato é, Junto com o Silvio Santos, eu colocaria o patrão dele, o mestre da Albarga. Esse era fatality, amigo. enfim, Alborguete. o Alborguete, mas o Ratinho ele aprendeu a fazer esse tipo de coisa foi com o Alborguete. Ele começou no interior do estado com o Alborguete. Ele deu copy-paste, ele copiou. Copiou assumidamente. E deu certo. Não, a diferença é que basicamente o Alborguete tinha um porrete que ele ficava descendo o cacete, né, e o Ratinho tinha os palhaços dele fazendo graça e, enfim, ficava putaço, batia na mesa. Enfim, dando continuidade. Uhum. Após as minhas denúncias, a Receita Federal confirmou que o apresentador Ratinho recebeu 24 milhões do Banco Master, do Vorcaro. Veja, Aí. Cred Sexta foi um produto financeiro que começou no interior da Bahia. Esse produto financeiro foi se alastrando, alastrando, inclusive fizeram convênios em Curitiba com o prefeito Eduardo Pimentel, aliado de berço do governador. Então, fica o questionamento: será que houve algum favorecimento? E existe também outra questão, que é a questão do Taiaiá Porto Rico. O Taiaiá Porto Rico é um resort em construção que fica na cidade de Porto Rico, divisa com Mato Grosso do Sul. Paraná, divisa do Mato Grosso do Sul, lá no noroeste do nosso estado. Era uma promessa que o Ratinho era um dos sócios, foi embaixador ali desse negócio, se promoveu junto a esse negócio, inclusive utilizou Gustavo Lima. Gustavo Lima fez um show para poder divulgar esse novo resort. Mais de 600 famílias acreditaram nesse projeto, mais de 220 milhões de reais Que é foram foda. arrecadados, e o resort, que era para poder sair no final do ano passado, tá só o pó, menos de 20%. Coincidentemente, um ex-sócio fez uma denúncia no Estadão em que houve um suposto desvio de 100 milhões de reais nessa obra. Qual foi o posicionamento do apresentador? Nada. Simplesmente ficou de bico calado, soltou uma notinha ou outra e saiu do empreendimento de forma estratégica. Ou seja, ele não tem compromisso porque ele divulga. Ele divulgou alguma coisa. As pessoas compraram, caíram num golpe, se fuderam, não foi entregue. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver. Então, eu tenho 22 anos, mas quem tá tomando atitude de moleque aqui não sou eu, é ele.